Dizem que há espelhos que não refletem o que está diante deles, mas o que tenta se esconder por trás de você. Esta é uma história sobre o preço de fugir da própria verdade. Numa vila remota, aninhada entre montanhas cobertas de neblina, existia uma casa antiga, esquecida pelo tempo. As suas janelas estavam sempre fechadas, as cortinas sempre pesadas e, no sótão, um espelho coberto por um lençol espesso de poeira. A lenda local sussurrava que aquele espelho pertenceu a uma mulher que via demais. Não com os olhos, mas com a alma. E um dia, ela simplesmente desapareceu, deixando para trás apenas o seu reflexo, preso para sempre dentro do vidro. Décadas depois, um jovem chamado Daniel comprou a casa. Ele era um homem de bom coração, mas vivia se escondendo do mundo. Não suportava ser visto, julgado, decifrado. Acreditava que o olhar dos outros o diminuía, o transformava em algo frágil e insuficiente. Por isso, escolheu viver entre sombras, cercado de um silêncio que ele mesmo construiu. Certa noite, um ruído estranho o acordou. O som parecia vir de cima. Daniel subiu ao sótão, o vento uivando pelas frestas das tábuas velhas. E lá, num canto, ele o viu. Um espelho grande, oval, envolto num véu de teias de aranha e pó. Impulsivamente, sem pensar, ele puxou o lençol que o cobria. O vidro refletiu uma luz pálida, quase viva, que dançava na escuridão, e o que Daniel viu o fez recuar, o coração batendo descontroladamente no peito. O reflexo não o imitava. Enquanto Daniel estava paralisado de medo, o reflexo sorriu. Enquanto ele tremia, o reflexo se aproximava da superfície do vidro. Mas o rosto no espelho não era distorcido ou monstruoso. Era apenas verdadeiro demais. Mostrava ao Daniel que ele se esforçava tanto para esconder. O rancor guardado, o medo paralisante, a solidão profunda, as palavras que ele engolia todos os dias, as noites em que fingia dormir enquanto a ansiedade o consumia. A imagem no espelho sussurrou, a voz soando dentro da sua cabeça. Eu sou tudo o que você finge não ser, e estou cansado de esperar. O reflexo tocou o vidro por dentro, e o espelho estremeceu, vibrando com uma energia fria. Aterrorizado, Daniel tentou cobri-lo novamente, mas o pano escorregou e caiu no chão. O reflexo o imitou, mas com um ligeiro atraso, como se estivesse zombando de sua tentativa fútil de escondê-lo. E então ele entendeu. Aquele espelho não mostrava a aparência, mostrava a consciência. Cada mentira que Daniel contava a si mesmo, cada vez que negava seus sentimentos, cada medo que ele alimentava, fortalecia aquela outra versão de si mesmo do outro lado do vidro. O espelho estava vivo, alimentado por sua própria negação. Nos dias seguintes, o terror se tornou parte da rotina. O espelho começou a mudar de lugar. Numa manhã, Daniel o encontrou na sala de estar, posicionado de frente para a porta, como se esperasse por ele. Noutra tarde, estava no corredor, bloqueando o caminho. A casa, que deveria ser seu refúgio, tornou-se uma prisão. Até que, numa noite, Daniel acordou com um som suave e rítmico. Era o som de uma respiração, vindo de dentro do espelho ao lado de sua cama. Ao olhar, viu seu reflexo observando-o dormir, com uma expressão de paciência e tristeza. Num ato de desespero, ele correu, agarrou o espelho, levou-o de volta para o sótão, cobriu-o com o lençol e trancou a porta. Mas na manhã seguinte, ao acordar, havia um novo espelho em sua mesa de cabeceira. Era pequeno, portátil, mas o reflexo dentro dele era o mesmo, exibindo aquele sorriso cansado e conhecedor. Não havia como fugir. Na última noite, exausto, Daniel desistiu de correr. Ele se sentou em frente ao espelho original no sótão e, reunindo toda a coragem que lhe restava, encarou a imagem. "O que você quer de mim?" Ele perguntou, a voz trêmula. O reflexo respondeu com a voz de Daniel, mas calma, clara e firme. "Eu quero que você me aceite. Porque eu sou quem você é quando ninguém está olhando." No momento em que as palavras foram ditas, o vidro do espelho rachou. Mas as fissuras não se espalharam para fora.
Elas correram para dentro como se o vidro estivesse se desfazendo em direção ao reflexo. A imagem se apagou numa explosão silenciosa de luz, e a escuridão tomou conta. Daniel caiu de joelhos, finalmente permitindo-se chorar. Chorou pela dor, pelo medo, pelos anos de solidão autoimposta. Quando finalmente se levantou, o espelho estava opaco, sem vida. Mas sua própria expressão no reflexo turvo havia mudado. Onde antes havia medo, agora havia paz. Onde havia tensão, agora havia aceitação. Na manhã seguinte, os vizinhos, acostumados à escuridão daquela casa, juraram ter visto uma luz intensa brilhar de dentro, como se alguém tivesse acendido o próprio sol ali. Daniel abriu as janelas pela primeira vez. A moral desta história é que quem foge de si mesmo acaba sendo caçado pelo que esconde. Às vezes, o maior terror não vem de fora. Não está nos monstros debaixo da cama ou nos fantasmas do sótão. Ele vem do reflexo que passamos a vida inteira evitando encarar. A verdadeira libertação não é derrotar nossos demônios, mas finalmente aceitar que eles também são parte de nós. Obrigado por assistir. Se esta história ressoou com você, deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais contos que nos fazem refletir. Até a próxima!